Fala galera do País Cérebro! Hoje nós vamos falar do ministério que realmente faz a gente sentir o mundo. Já pensou se você não pudesse sentir absolutamente nada? Nem aquele abraço quentinho, nem a areia da praia entre os dedos e nem a diferença entre uma pena ou uma pedra? Ou pior, sem sentir dor quando alguma coisa está errada no nosso corpo. Hoje vocês vão descobrir porque sentir, até mesmo dor, é realmente um superpoder. Bem-vindos ao Ministério da Sensação Somatosensorial. O ministério que faz você sentir na pele literalmente. Antes de começarmos nessa aventura sensorial, toca aqui no botão dos comentários e me diga qual é a sua sensação física predileta. Aquele cafunézinho quando você tá num date, aquela brisa fresquinha quando tá aquele calor do Rio 40 graus. Então, comenta ali embaixo. Então vamos começar o tour pelos setores desse ministério incrível? Então pega o mapa aí que a gente vai se localizar. O Ministério da Sensação fica localizado numa área nobre do País Cérebro. Fica localizado no giro pós-central no lobo parietal. É uma região logo depois do sulco central que é vizinha do Ministério do Movimento. Lembra que a gente falou no episódio passado? Uma forma bem legal de visualizar o ministério é através do homúnculo de Penfield sensorial. É um mapinha que mostra cada área do nosso corpo está relacionada com cada setor do nosso ministério. Porque as áreas não são proporcionais ao tamanho do corpo, e sim a quantidade de sensores que tem nessas regiões. É por isso que nesse mapa as mãos, os lábios e a língua parecem enormes e as costas parecem minúsculas. Não é que nosso cérebro ache que nossas mãos são gigantes, é que nós temos muito mais sensores nesses locais. Faz sentido, né? Precisamos de dedos super sensíveis para fazer trabalhos delicados, como escrever, desenhar ou dar um like nesse vídeo aqui. O prédio principal desse ministério é o córtex somatosensorial primário, vulgo S1, ou também área 3B de Brodmann. Nome feio? Eu sei, mas os neurocientistas adoram esse número. E esse prédio tem vários setores, as áreas 1, 2, 3A e 3B. E logo ali pertinho fica o córtex parietal posterior, onde ficam localizadas as áreas 5 e 7, que são como departamento de processamento avançado das sensações. Agora, vamos acompanhar a jornada épica da informação sensorial. Desde que nós tocamos em algum objeto até surgir o pensamento: opa, tá geladinho! Imagina que você acabou de encostar o seu dedo num cubo de gelo. Os agentes sensoriais da sua pele, que vamos conhecer daqui a pouco, enviam imediatamente um sinal elétrico dessa informação. Esse sinal viaja por um cabo de fibra óptica nervosa, o axônio do neurônio sensorial, até a medula espinhal. Axônio, imagina que o neurônio é isso aqui. Aqui é o corpo do neurônio, onde tem o núcleo da célula, dendritos que a gente chama tipo uns bracinhos menores, e tem um bração grande para ele fazer a conexão, enviar informação elétrica e conectar com outro neurônio lá. Essa parte, esse braço aqui, é como se fosse um fio que leva a informação elétrica, e ele também tem um encapamento, como se fosse um fio também encapado. Se chama esse encapamento bainha de mielina. Então o axônio é esse braço do fio do neurônio que faz essas conexões. É um circuito, meu amigo, só fiação ali, bizarro. Aí começa uma viagem impressionante. O sinal sobe pela medula espinhal, uma parte que chamamos de coluna dorsal, sempre pelo mesmo lado que foi captado. Ou seja, se você tocou o gelo com a mão direita, a informação sobe pelo mesmo lado da coluna, do lado direito. Mas eis que, chegando lá em cima, na transição entre a medula espinhal e o bulbo, acontece uma coisa curiosa. A informação troca de lado. E o que os neurocientistas chamam de decussação. O quê? Calma, gente, calma. Não é palavrão, não. Decussação é só o nome chique para dizer que a informação nervosa cruzou para o outro lado. Ou seja, da direita foi para a esquerda. Depois desse cruzamento, a informação segue até o tálamo, que é tipo a portaria central do cérebro. O tálamo dá uma conferida rápida e encaminha essa informação para o seu destino final, o córtex somatosensorial. E é só aí
que você pensa, caramba, tá gelado esse cubo de gelo. E tudo isso acontece em milissegundos. É mais rápido que o 5G do seu celular. E agora vamos conhecer todos os agentes secretos que estão espalhados por todo o nosso corpo. São os receptores sensoriais, funcionários dedicados do nosso ministério, que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, para nos deixar informados tudo que toca a nossa pele em todo o nosso corpo. Agora, esses caras que eu vou apresentar para vocês são incríveis. Eles são especializados em detectar toque, vibração, pressão e estiramento de pele. Vamos conhecer essa equipe? O primeiro é o Corpúsculo de Meissner. Esses são especialistas em toques leves e textura. Eles ficam geralmente na parte da pele que não tem pelos, como na ponta do dedo. São esses caras que permitem você sentir algo liso ou áspero. Eles são tipo críticos gastronômicos do tato, super refinados. O segundo é o Corpúsculo, não Crepúsculo, de Pacini. Os Corpúsculos de Pacini são especialistas em sensação vibratória. Eles parecem cebolas microscópicas. Eles têm várias camadas. São esses caras que permitem você sentir a vibração quando seu celular toca no silencioso no bolso, ou sentir a vibração do som alto no Rock in Rio. Terceiro são as terminações de Ruffini. Eles são os sensores de estiramento da nossa pele. São como aqueles sensores de movimento nos jogos de dança. O quarto são os discos de Merkel. Eles são os detetives do toque contínuo e da pressão. Eles não se adaptam facilmente. Por isso eles conseguem te informar sobre a pressão contínua quando você, por exemplo, pega algo pesado. São os seguranças fortões que não cansam nunca. O quinto e último são os bulbos terminais de Krause. Eles trabalham principalmente com sensibilidade, baixas temperaturas e pressões leves. Eles são os meteorologistas da sua pele. Sempre avisam quando estão ficando frio. Palavra difícil, né? E aí tem os pelos. Não, eles não servem só para enfeitar a nossa cabeça ou aquecer um cachorro no inverno. Cada pelo do nosso corpo tem um receptor sensorial na base, que se ativa quando o pelo se move. É por isso que conseguimos sentir quando, por exemplo, um mosquito pousa na nossa pele. Você nem viu o mosquito, mas os pelinhos se mexeram. É como se cada pelo do nosso corpo fosse uma antena em miniatura, captando os sinais do ambiente. Sabe aquela barata que tem duas anteninhas que estão captando os sinais do ambiente também? Você tava com inveja dela aí e você tem um monte no seu corpo. Agora vamos falar dos caras, dos agentes mais impopulares do Ministério. Os nociceptores. Sim, esses são os caras responsáveis pela dor. E tem basicamente diferentes tipos deles. Só que aqui eu vou apresentar três. Primeiro, mecanonociceptores. Eles detectam a pressão intensa que pode danificar os tecidos. São eles que falam, ei, isso aí pode esmagar seu dedo, tira ele daí. Segundo, termonociceptores. Eles são especialistas em detectar temperaturas extremas, como calor queimante ou frio congelante. E terceiro, os nociceptores químicos, ou polimodais. Eles são os CSI da dor, que investigam substâncias químicas potencialmente perigosas. Eles respondem a produtos químicos irritantes ou substâncias químicas que o nosso próprio corpo produz durante uma inflamação, tipo a histamina. Por isso, o nome antihistamínico. Falando em química, você já experimentou pimenta malagueta? Aquela sensação de queimação intensa? Pois é, isso acontece porque a capsaicina, uma substância que contém nas pimentas ardentes, elas se grudam nos termonociceptores e enganam eles, fazendo com que eles se ativem como se realmente estivesse queimando. Meu irmão, em 2009, o Flamengo tava na final, né? Aí eu tava na fila do ingresso pra comprar o ingresso da final. Aí veio a torcida do Fluminense e invadiu a fila, caiu uma porrada na hora que abriu o portão. Aí todo mundo foi pro canto da parede, e aí, porra, ficou um calorzão assim, tu botava a cara pra cima. Aí veio a polícia jogando gás de pimenta.
e aí viu o gás de pimenta. Pô, estava na pele assim, ardia, tu não sabia se tu ficava com a cara ardendo ou se tu respirava. Tipo, é literalmente um trote telefônico para os receptores da língua. Alô? É do Corpo de Bombeiros? Tem um incêndio aqui na minha boca. E não tem incêndio nenhum. É só seu receptor sendo trollado por uma pimentinha engraçada. Bom, então, por que sentir dor? Parece até pegadinha da natureza, mas a dor é vital. E eu vou mostrar para vocês. A dor é o sistema de alarme do nosso corpo. Sempre que os nossos nociceptores mandam um sinal de dor, entramos em alerta geral. A dor nos ensina a evitar os perigos, permite que tenhamos um reflexo de retirada quando algo está nos queimando ou quando está causando dor, e nos induz a manter em repouso a parte machucada para que possamos nos recuperar mais rápido. Imaginem só, existem algumas pessoas que possuem uma condição raríssima que se chama insensibilidade congênita à dor. Parece uma vantagem, né? Quem não queria fazer uma tatu sem dor? Mas a realidade é triste. Essas pessoas vivem em perigo constante de autodestruição, porque elas não percebem quando estão se machucando. Teve um caso de uma mulher canadense que nasceu com essa condição. Mesmo sendo inteligente, treinada desde pequenininha para evitar situações perigosas, ela desenvolveu problemas sérios nas articulações, deformações no esqueleto, infecções e acabou falecendo aos 28 anos. Triste, né? Por quê? Sabe aquela dorzinha chata que a gente tem quando está muito tempo numa posição, ou quando a gente fica muito tempo ajoelhado, de cócoras, começa a doer as articulações? Ela não tinha isso para dizer que tinha alguma coisa errada acontecendo. Acaba ocorrendo infecções e lesões no corpo e ela não tratava, como a gente vai ao médico quando a coisa pega. Até quando estamos dormindo, aquela pontadinha de dor que a gente nem lembra nos faz mudar de posição, evitando escaras e problema nas articulações. Agora, antes de reclamar quando sentir aquela dorzinha, pense, é seu corpo cuidando de você. E o que vocês me dizem do prurido? Prurido, essa palavra feia, é aquela coceirinha irritante. Isso acontece quando os nociceptores são estimulados por algumas substâncias químicas, como a histamina. O cérebro interpreta essas informações como coceira e não como dor, que provoca aquela vontade irresistível de coçar. É como se fosse um alarme de baixa intensidade. Não é uma emergência ainda, mas precisa ser removido de lá. Os termorreceptores, eles são como se fossem vários termômetros espalhados pela nossa pele. Vou falar hoje de dois principais. Primeiro, os receptores de frio. A faixa de ativação deles é entre 5 e 40 graus. Pois é, eu me perguntei a mesma coisa. 40 graus é frio? Depende do ponto de referência. Se você tá a 60 graus, se baixa para 40 é frio. Porém, a sensibilidade deles é maior em torno de aproximadamente 25 graus. 2. Receptores de calor. Eles ficam ativos entre 30 e 45 graus, com melhor atividade, maior eficiência, por volta dos 40 graus. O caminho que a informação de temperatura percorre é um pouco diferente dos mecanorreceptores. Aqui, os neurônios secundários fazem decussação, lembra desse nome chique? Logo depois da sinapse, e sobem o trato espinotalâmico contralateral, ou seja, do lado oposto. É como se as informações de temperatura pegassem um atalho, um expresso para o cérebro. Faz sentido, né? Afinal, se algo está muito quente ou muito frio, pode ser questão de sobrevivência. Eu não quero morrer queimado, não. Agora vamos falar de um setor incrível do nosso ministério: o córtex parietal posterior, as áreas 5 e 7. Esse departamento tem uma função fascinante. Ele reconhece objetos através do tato. Quando você coloca a mão no bolso e sente um objeto, você não faz uma lista mental de características. Objeto metálico, pontiagudo, superfície borda serrilhada, aproximadamente 5 centímetros. Não, você simplesmente sabe que é uma chave. Esse reconhecimento instantâneo é obra do córtex parietal
posterior, que junta todas as informações sensoriais daquele momento que você está sentindo no seu bolso, que compara as informações sensoriais que você está sentindo ali na hora do bolso com seus dedos, com informações primitivas de objetos que você já conhece. É tipo um scanner ultra rápido que faz um match entre a sensação e a memória. Mas o que acontece quando esse setor do ministério para de funcionar? Aí nós temos problemas bizarros. Agnosia é a perda da nossa capacidade de usar nossos sensores, visão, audição, tato, para reconhecer objetos. 2. Estereognosia é a perda da nossa capacidade de reconhecer objetos através do tato, mesmo que ele esteja funcionando corretamente. 3. Síndrome da negligência. Esse distúrbio é impressionante. A pessoa perde a capacidade de reconhecer um lado inteiro do corpo ou do mundo ao seu redor. Se você pedir para o paciente com essa condição desenhar um relógio, ele vai desenhar um relógio, por exemplo, do meio-dia até as 6 horas. Só o lado direito. Aí a mulher se maquia só do lado direito. E ela vai sair com a cara maquiada só do lado direito. Caraca. Ela não percebe, ela vai sair de boa, sem ter vergonha nenhuma, porque pra ela o outro lado não existe. E o mais bizarro, eles nem se dão conta que isso está acontecendo. Para eles, o outro lado nem existe. O mundo deles é só metade. E aí, tá gostando de conhecer o Ministério da Sensação? Então fica ligado que esse ministério vai ter parte 2. Então não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Na próxima semana você vai conhecer a parte do ministério que regula a dor. Valeu!